História de Israel. Mas dentro dessa história nós encontramos aqui um profeta Elias. Elias, o tesbita, que apareceu do nada, mas Elias fazia parte da escola de profetas, né? Que havia em Gileade. Amém? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 24. Diz assim o texto: Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho e estendendo-lhe 3 vezes, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino. Clamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto, à casa, e o deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias:
Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Graças a Deus, né? Então hoje o título da minha palavra, da palavra que eu vou trazer, são as lições sobre a viúva de Sarepta e o profeta Elias. As lições que nós podemos tirar daqui. Vamos fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo de Deus esteja falando conosco. Pai, eu me coloco nas tuas mãos, me coloco na tua dispensação como instrumento teu. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha falando com a tua igreja e que não seja as minhas palavras, mas as tuas, Senhor. Que seja o teu Espírito falando através de mim, para trazer o alimento, para trazer fortalecimento, para trazer, Senhor, direção, sabedoria para o teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, sabemos que as Escrituras estão repletas de bons exemplos a serem seguidos. Também tem maus exemplos que nós devemos olhar e não seguir, né? Não tem só os bons exemplos. Mas aqui vemos ricas lições dentro desse texto. Então nós vamos explorar esse texto e extrair as lições profundas que ele nos oferece. Em primeiro lugar, nós vimos no texto que aquela viúva, ela já fazia parte do plano de Deus, mesmo sem ela saber. No versículo 9 diz assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus não tinha chegado para aquela mulher e disse para ela assim: ó, vai vir um profeta aí, e você vai tentar sustentar ele. Não, Deus não falou isso para a mulher. Deus mandou ele ir e disse que ordenou aquela mulher a sustentá-lo. Estavam vivendo dias de fome, dias de escassez, dias muito difíceis aí, naquela região. E ali Elias, naquele momento que ele foi para a casa da Sarepta, ele chegou lá, procurou aquela mulher e ela atendeu ele. Deus já tinha preparado o coração dela. Quando fala que Deus ordenou, Deus já tinha preparado o coração daquela mulher para receber o profeta, mesmo sem ela saber. Então, fique sabendo, Deus prepara o coração de pessoas sem elas nem saberem que estão sendo usadas por Deus para abençoar a sua vida. E não importa se a pessoa é crente, se não é, se é da minha igreja, se não é. Deus usa quem Ele quer. Basta somente obedecer ao Senhor. E o interessante é que aquela mulher, Deus preparou, aquela mulher já estava dentro do plano de Deus. Porque antes mesmo daquela mulher ver o profeta, antes do profeta ver aquela mulher, Deus já tinha falado para ele: ó, vai, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. E como eu falo para vocês, Deus não falou para a viúva assim: ó, dê comida para o profeta. Mas quando o profeta chegou lá pedindo, a reação dela foi de atender. Foi de atender. Né? Então nós vimos aí, ela já fazia parte do plano de Deus. A segunda lição que nós tiramos aqui é que mesmo em meio às dificuldades, a viúva continuava lutando. No versículo 10, o texto diz assim, ó: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Desculpa.
que aconteceu aqui? Mesmo em meio àquela dificuldade, que estava todo mundo passando fome, muita gente esperando só a morte, né? Aquela mulher não estava acomodada. Aquela mulher não estava deitada em uma cama, como cantava uma música antigamente de Raul Seixas, no tempo que eu era adolescente, né? Ele cantava uma música, o irmão Batista vai lembrar, que ele dizia que devia estar contente, esperando a morte chegar, né? Esperando a morte chegar. E aquela mulher podia estar ali, esperando só a morte chegar, tá tendo fome. Eu vou comer esse pão aqui, meu filho, a gente vai morrer. Eu vou fazer mais nada. Eu vou mais acreditar em nada. Mas mesmo na escassez, mesmo sem esperança nenhuma naquela região, aquela mulher continuou fazendo a sua parte. Mesmo que não apareça que não está acontecendo nada, que Deus não está fazendo nada, que Deus não está ouvindo a minha oração, eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu vou continuar na posição que Deus me colocou. O profeta Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Esperarei no Senhor. Exaltarei o Deus da minha salvação. Eu estou tossindo, mas não é Covid não, viu? Mas é a minha alergia à tosse, que todo mundo sabe que eu tenho. Esse tempo frio. Havia um cântico que nós cantávamos no passado, quando eu era bem jovem. Eu sou jovem ainda, mas eu era um pouquinho bem jovem. E havia um canto que nós cantávamos assim, que dizia: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Eu não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Eu não me guio pelo que vejo. Eu me guio pela fé. Eu me guio pelo que eu creio. Eu me movo pelo que eu acredito. Quer ver milagres na sua vida? Se mova no que você acredita, não no que você vê, não no que as pessoas dizem, mas no que Deus diz. Essa semana, conversando com uma jovem que tentou um suicídio, e não foi uma vez que ela tentou, nem duas. E eu conversando com ela, falei: minha filha, o que aconteceu com você? Ela falou: não, porque eu tive um surto e as pessoas disseram que eu não ia melhorar, que eu ia voltar para a estaca zero. Eu falei para ela: é mentira de quem falou isso para você. Eu falei: você está em tratamento, você está caminhando. É igualmente um bebê quando começa a andar. Você solta ele já sai andando? Não, ele cai, rala o joelho. E o primeiro filho, então, misericórdia, a gente não quer nem que ele caia, a gente dá vontade de se jogar na frente para ele não cair. Minha primeira filha, quando caiu da cama, misericórdia, parece que o mundo ia se acabar. Aí depois que já tinha o terceiro, o quarto, saída caiu, depois passa. Né? Então, amados, eu falei para ela: você está dando muita bola para o que os outros dizem. Você está se importando com o que as pessoas dizem. Você não precisa se importar com o que as pessoas dizem.
Você tem que se importar com o que Deus diz para você. Ah, não vai dar certo. Deixa quem quiser dizer que não vai dar certo. Deixa quem quiser dizer que você é um fracassado. Deixa quem quiser dizer que você nunca vai conseguir nada. Pode falar, meu irmão, estou aqui, estou de pé. É você falando e eu dizendo, está amarrado, em nome de Jesus. Está amarrado, está proibido. Eu proíbo essa palavra na minha vida. Eu rejeito ela na minha vida. E depois que eu conversei com aquela jovem, ela começou a chorar. Daqui a pouco ela já estava sorrindo, toda satisfeita. Ela falou, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Eu disse, você está preocupada muito com o que os outros acham. Eu vou me preocupar com o que os outros acham. Quem vive a minha vida sou eu. Quem sabe o calo está apertando é quem? É o outro ou é eu? É eu que estou calçando o sapato, meu irmão. É eu. Então vou me preocupar com o que os outros falam. Então nós encontramos aqui, mesmo na dificuldade, aquela mulher não se entregou ao fracasso. Aquela mulher não se entregou à desilusão. Ela continuou apanhando graveto, acreditando que alguma coisa ia acontecer. E Deus manda o profeta. Você vê como que é as coisas? Ela estava acreditando, ela já estava profetizando sem saber que a vida dela ia mudar. E quando vê, chega o profeta de Deus lá na casa dela. Mas o profeta, em vez de dizer, olha, vou orar e vai aparecer pão, vai aparecer azeite, vai aparecer... Não! Ele pediu água para ela e depois pediu que ela fizesse um bolo para ele. Um bolo com a farinha que ela tinha só para comer e o filho dela morrer. Ela falou, nós vamos comer e morrer, porque é a única coisa que tem. Mas ela estava ali à disposição. Terceiro lugar, ela foi generosa com o profeta. O versículo 10 e o 11 diz assim, versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da casa da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ele lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-no aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Faça primeiro para mim. Eu sou um profeta. Eu sou o profeta de Deus. Deus mandou eu aqui. E Deus está mandando eu falar para você fazer primeiro para mim. Se fosse hoje, meus irmãos, misericórdia. Esse profeta é um ladrão. Esse profeta está querendo meu dinheiro. Esse profeta está querendo o que é meu. Hoje se fala muito isso. Mas naquele momento, a mulher foi e fez. Do jeito que o profeta pediu para ela fazer. Demonstrou um coração generoso. Então, mesmo com dificuldade, mesmo diante da escassez, eu vou alimentar o profeta. Não sei se eu vou... esse pão aqui, se eu morrer, tudo bem. Pelo menos eu alimentei o profeta de Deus. Ela foi e fez, conforme o profeta tinha falado, tinha pedido. Ela foi generosa com o profeta, com o homem de Deus. Depois, a outra lição que nós temos aqui é que ela foi sincera com o profeta. No versículo 12, ela diz assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido,
há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Amados, ela fez a coisa certa, ela foi sincera, como quem diz assim, olha, eu vou fazer o bolo que você me pediu, mas eu só tenho essa farinha e esse pouquinho de azeite aqui, mas eu vou fazer conforme você pediu. A minha situação é essa. Ela contou a situação dela para o profeta. Tem pessoas que às vezes você vai e ele começa a rotar, come mortadela e arrota caviar. Ostenta o que não tem. Aí posta lá no Instagram, lá, comendo até na cara dos outros, às vezes, aí até as costas dos outros, aí tira a foto, bota lá, ou às vezes pegou uma carona, aí tira a foto, parece que é ele, queira ostentar. Meu irmão, você tem que ser o que você é. Você tem que dizer o que está acontecendo com você. E você não vai sair o que vai falar da sua vida para quem não vai poder te ajudar. Você vai procurar falar da tua vida para o profeta de Deus. Foi o que aquela mulher fez. Esses dias eu estava meditando, eu trabalhando no consultório, na minha área, na minha função, e eu tinha uma paciente que ela tinha o corpo todo cheio de mancha, os 2 braços cheios de mancha. Aí eu dei algumas direções para ela, e ela fez do jeito que eu falei, e ela ficou boa das manchas. E essa semana ela falou para mim assim, eu fiquei boa não só das manchas, eu fiquei boa da coluna também. Eu tinha um problema sério de coluna. E com aquelas orientações que o Senhor me deu, eu fiquei boa da coluna também. Esses dias, mais ou menos um mês, chegou um outro paciente lá no consultório, professor, cheio de mancha nos braços. As manchas dele eram diferentes das dela, mas era mancha também no corpo. E já tinha feito todo tipo de exame e nada tinha resolvido. Eu falei para ele, isso aí é ansiedade. É mesmo, o senhor acha? Eu digo, acho não, tenho certeza. Isso aí é ansiedade. Vai fazer assim, você vai ficar bom. Começou a fazer, chegou outro dia sorridente lá no consultório, falou, olha aqui como estão meus braços, mostrou. Não estava totalmente bom, mas já tinha reduzido mais da metade. Tinha desaparecido as manchas. Então, amados, às vezes a gente dá uma direção para uma pessoa que não é crente, que não conhece a Jesus, e a gente está dando uma orientação ali no consultório, e a pessoa coloca em prática, e ela vê o resultado. Às vezes o crente vem, a gente ora, esperneia, baba, cospe, fala em línguas, profetiza, e ele não toma posse da bênção. Ele não recebe a vitória. Está na hora de nós mudarmos isso. Está na hora de nós mudarmos esse conceito. Não, eu recebi uma palavra, eu vou tomar posse dessa palavra. Quem me liberou essa palavra foi o meu pastor, e ele é líder, ele é autoridade sobre a minha vida. Ele é um profeta de Deus sobre a minha vida. E eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou crer nessa palavra. E vou caminhar em cima dessa palavra. Há muitos anos atrás eu tive uma enfermidade que não detectava o que era. E um dia meu pastor, eu já tinha recebido oração, tudo quanto era jeito. E eu fazia parte das Assembleias de Deus, e lá na Assembleia de Deus, não era o pastor que cuidava da congregação, era um diácono, era um presbítero. E o pastor presidente era um pastor só para todo o estado de Pernambuco. Ele era o pastor presidente. E ele dificilmente ele ia lá, até o dia dele lá na igreja, ele tinha que visitar todas as congregações. E ele botava os presbíteros, os diáconos, quem pregava e quem dirigia as igrejas, né?
trabalho muito bonito lá em Recife. E um dia eu estava cantando no coral e doente. Já tinha orado, já tinha recebido oração e tudo, mas... Aí quando foi um dia, eu estava no coral. Aí o pastor tinha ido lá visitar com a igreja, era uma festa. E ele falou, quem estiver enfermo, vem aqui na frente que eu vou orar. Eu pensei comigo assim, poxa, já fiz tanta oração, não fiquei bom até hoje. Mas daqui a pouco meu coração, eu digo, não, que é o meu pastor. Eu vou lá receber a oração do meu pastor. Fui lá, dobrei o joelho, quando ele orou por mim, eu saí dali e eu falei, já tomei posse da cura. Eu falei, eu vou chegar, eu não falo para ninguém fazer isso. Preste atenção, depois de dizer, o pastor Gessé está mandando os irmãos jogar remédio fora. Não, pelo amor de Deus, isso foi uma experiência que eu tive. Eu falei, eu vou queimar aquela caixa de remédio todinho. Eu tinha um bocado de remédio. Remédio da tarja preta. E ali eu falei, a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio. E de repente veio no meu ouvido aquela mensagem, você não vai dormir, porque você para dormir precisa de remédio. Gente, se anjo dorme eu não sei, eu sei que eu dormi igual um anjo. Passei uma semana dormindo bem. Com uma semana quis vir novamente aquele sintoma da doença, porque antes da crise dava um sinal antes da crise. Na hora que veio o sinal da crise, eu falei, Satanás, eu já estou curado e eu rejeito você. Eu rejeito essa doença no meu corpo. Mas eu dei um grito mesmo, foi assim não, como eu estou dando aqui não, tá? Foi bem mais alto. Fiquei, o sintoma desapareceu, um mês depois veio de novo, dava aquele sinal, né? Quando veio o sinal, eu fiz a mesma coisa. Repreendi. Eu tinha, sabe quantos anos? 20 anos quando isso aconteceu. Hoje eu estou com 59 anos, mas nunca tive nada dessa doença. Hoje eu sento e estou dormindo. Até bati o carro uma vez que eu dormi. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem que tomar posse. Aí eu descobri, eu digo, não, o segredo é esse. Eu não fui lá, eu não recebi oração, o meu pastor não é um homem de Deus sobre a minha vida. Eu não vou procurar a vida dele, saber se ele é santo, se ele jejuma, se ele não jejuma, se ele é consagrado. Não é da minha conta, é da conta dele com Deus. Só sei de uma coisa, ele é o pastor que Deus colocou sobre a minha vida. E eu vou crer na palavra que Deus usa ele para mim. E vou tomar posse dela. E eu vou ver o resultado. Amém? E graças a Deus eu recebi a cura e mais nunca tive aquela enfermidade. Então temos que ser sinceros, abrir o coração, falar a verdade. Falar a verdade, né? Outra lição, a quinta lição, estou terminando. Ela confiou na palavra do profeta. Olha aqui, o versículo 15. Diz assim, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, o profeta, né? Ela e a sua casa muitos dias. Vê bem, para quem tinha uma farinha para apenas uma refeição, não é isso? Se você ler o texto de aqui, você vai ver que ela só tinha farinha para fazer uma refeição. Era para comer e depois esperar a morte chegar, igual o Raul Seixas cantou. Mas aqui diz o texto que alimentou o profeta, ela, o filho e a casa dela, as pessoas que moravam ali naquela casa, se alimentaram. Por quê? Porque ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Às vezes a gente dá uma direção, dá uma palavra, a pessoa leva de qualquer jeito. Não faz do jeito que fala. Depois está aí chorando. Um livro que, olha, preste bem atenção. Se eu mandar você ler um livro, leia, pelo amor de Deus. Porque se você não ler, depois você vai chorar, vai me procurar. Você leu aquele, né? Pois é, meu irmão. Ali estava a receita do que você está precisando. Ali estava orientando. Quando ele acabou na mão dele, lê, né, dele? Ele lê um livro complicado lá. Hã? Eu já mandei 2 essa semana, foi?
Então é importante isso. Por quê? Porque você vai fazer, vai colocar em prática e vai ver o resultado. Não vai na onda de fulano, que fulano falou, não, porque é assim, porque não sei o quê, porque... Um dia eu pastoreava a igreja e um irmão deixou, a esposa do irmão deu um pontapé nele porque ele chegou com as ideias, que o pai dele, o tio do primo dele era pastor, e veio com as ideias para o casamento, e a mulher não estava aceitando aquelas ideias, e eram as ideias também furadas também. E eu peguei e falei, quando foi que você aprendeu isso? Meu primo que é pastor lá, não sei nas quantas, não sei aonde. Eu falei, mas quem é seu pastor? Sou eu. Você tem que seguir o ensinamento que eu estou te dando, porque quando você estiver no sufoco, não é teu primo que vem de lá do cafundó do Judas para orar por você, não. É eu que vou lá orar por você. Não é teu parente que vai vir lá, na hora que você estiver na pindaíba aí e precisar de ajuda, não é ele que vai vir, não. É eu como teu pastor. A função do pastor é essa, está ali, dando assistência às ovelhas. Precisou, está ali. A gente não vai estar se metendo na vida dos outros, mas chamou, a gente está entrando. Amém? Então, assim, confia na palavra. Lá em Isaías 1,19 diz assim, credes em Deus, crede nos seus profetas. Aliás, Isaías não, acho que é Deuteronômio, Crônicas, né? Agora, depois eu dou o texto para vocês. Mas ele diz, credes em Deus e prosperareis. Crede em seus profetas e vivereis. Então, muitas vezes, a gente não quer acreditar. O cara vai lá para o terreiro de macumba, gasta uma grana, porque o pai de santo dá uma lixa para ele comprar, e ele compra mesmo. E ele acredita que aquilo vai dar resultado na vida dele. E além de, irmão, vamos fazer uma campanha de jejum aqui, vamos orar. E a pessoa não leva a sério. E depois está chorando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Minha vida só dá para trás. Porque você quer ser independente. E Deus não quer que a gente seja independente. Deus quer que a gente seja dependente dEle. Dependente dEle. Amém? Depois, outra lição. No momento difícil, buscou a resposta na pessoa certa. No versículo 18 ao 23, nós encontramos aqui a história, o filho dela morreu. E ela correu para o profeta. E ali o profeta foi, deitou em cima do menino e ressuscitou aquele menino. Tremendo, né? Buscar na pessoa certa. Não fica buscando em fulano, em ciclano. Irmãos, tem muita gente aí desviada de igreja, se metendo a crente, querendo saber mais do que os irmãos, e querendo dar lição de moral em você, querendo ensinar para você como é que se vive o Evangelho. Como é que se vive o Evangelho. 2 Crônicas 20:20. Obrigado, Cláudia. O texto que eu falei, tá? Credes em Deus e vivereis, né? Crede em seus profetas e prosperareis. Isso mesmo. Então, às vezes você vai estar ouvindo aqui, estar ouvindo ali. Eu me lembro que o Diego falou para mim que foi conversar com o Edmilson, logo quando ele veio para a igreja. Edmilson é tio dele. Mas chegou e falou para ele, escuta o Gessé, tudo que o Gessé mandar você fazer, não foi, Diego? Tudo que o Gessé mandar você fazer, você faz. Quem é seu pastor sou eu, não é o Edmilson, por ele entende isso. O Edmilson conhece esse princípio. Aí a pessoa fica buscando, eu não sei aonde, aí pega ali. O cara não tem compromisso nenhum com a sua vida, não está nem aí se vai dar certo ou se não vai, se você vai se esborrachar ou não, ele não está nem aí não. Agora o seu pastor, ele vai estar preocupado com você, então ele não é pastor, é um endemoniado então. Porque o pastor que não quer ver o bem das ovelhas, que não quer ver o seu rebanho crescer, que não quer ver as suas ovelhas prosperando, crescendo, esse homem não é um pastor, é um mercenário.
Todo pastor quer ver a igreja ser bem sucedida, quer ver os irmãos prosperando. Eu fico feliz ver que os irmãos estão prosperando. Arrumou um emprego, eu estava desempregado, arrumou um emprego, né? Eu fico procurando, quando eu estou assim, procuro, você está precisando de funcionário aí, tudo, para indicar quem na igreja está desempregado, eu indicar para a pessoa. Eu quero ver o bem dos irmãos, certo? Então esse tem que ser o nosso propósito. Confiar, buscar a resposta na pessoa certa. Não saia buscando conselho por aí de qualquer pessoa. Cuidado. O cara com a vida toda desmantelada, toda desconcertada, e aí quer dar um de conselheiro. Quer se meter na sua vida, né? Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui o médico disse que eu tinha que abortar a criança, porque a minha criança vai nascer com defeito, vai ficar em cima de uma cama vegetando. E várias pessoas me aconselhou a abortar, até gente da minha família mesmo. Eu falei: vamos orar, né, irmão? Aí na hora a gente fez uma oração e foi interessante aquilo. Na hora que nós estávamos orando, Deus me mostrou a criança no útero dela. Eu falei: irmão, olha, eu vou dizer para você, se você quiser no que eu vou te dizer, que é muito sério o que eu vou te dizer. Seu filho está completinho, perfeitinho dentro do útero. O diabo que quer matar esse menino. Agora vocês, se eu matar, vai no marido dela. Eu digo: agora vocês que decidem o que vocês vão fazer. Eu vi ele perfeitinho. Deus me mostrou ele perfeitinho. E quando o menino nasceu perfeitinho. Aquela menina, acho que é Angelita, irmã da Suzane. O menino nasceu perfeitinho. Então a gente fica ouvindo muito conselho por aí e a gente não vai na fonte. Não vai na fonte. Né? E a fonte é Jesus, né? E a gente está aí cuidando do rebanho. Quando a gente cuida do rebanho, Deus tem uma palavra direcionada que vai me dar para transmitir para você. Eu quando venho pregar aqui, eu não quero encher linguiça, eu não quero pregar pregação bonita para vocês daqui. Que maravilha. Não fez nenhum efeito na sua vida. Não adianta. Pregação bonita não muda ninguém. O que muda é a palavra de Deus. O que transforma é a palavra de Deus. Amém? Então busque na pessoa certa. E por último, no versículo 24, ela reconheceu o homem de Deus. Ela disse assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Você vê que Deus preparou tanto o coração daquela mulher que ela obedeceu sem saber que ele era profeta, sabia? Ela ainda estava meio assim, né? Esse homem chegou dizendo que é profeta, não sei não, né? Mas aí ela pôde ver o agir de Deus na vida dela. Ela pôde ver o agir de Deus na vida dela. Amém? Em nome de Jesus. E que nós possamos tirar essas lições para nossas vidas. Que nós possamos buscar a verdade, buscar a palavra de Deus. Buscar o que é de Deus, o que é original, o que vem do céu. Não se encante com coisas aparentes. Não fique encantado com coisas que parecem, mas não é. Antigamente tinha um shampoo chamado Denorex. E a propaganda desse shampoo era assim: parece remédio, mas não é remédio. Então cuidado, irmão. Tem muita coisa aí que parece, mas que não é. Né? Então a gente não pode ter, a gente tem que ter cuidado para não deixar a verdade. Eu até costumo dizer, eu aceitei Jesus com 18 anos na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja séria, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Né? Era muito presa a costumes, tinha essas questões de costumes, que não pode isso, que não pode aquilo, tá? Era o entendimento que os pastores antigamente tinham sobre a vida. Hoje eles não têm mais isso, hoje os pastores abriram. Mas
hoje tem aparecido tanta Assembleia de Deus esquisita, muito esquisita, que eu sei que não é Assembleia de Deus. É coisa falsificada. Entendeu? Você parece que está no terreiro lá. A pessoa está lá dizendo que está recebendo espírito, ainda dá aquelas voltinhas, fica rodando. Você tem que ter muito cuidado, irmãos, com essas coisas. Eu costumo falar assim, tem gente que vivia no terreiro de Umbanda, no Candomblé, recebendo guia, ele aceitou Jesus, veio para a igreja, mas não deu baixa nos guias, que ainda continua nele. E ele acha que é o Espírito Santo que está usando ele. É espírito de engano. Espírito de engano. Então tem que ter muito cuidado. Deixa Deus usar. Deus quando quer usar, ele usa mesmo. Deus quando quer falar, meu irmão, na hora que Deus quer usar um profeta, ele usa e acabou. Ele usa mesmo. Né? Na hora que ele está no culto aqui, de repente o Espírito Santo está movendo, Deus vai e usa o que ele quer. Mas não precisa ninguém ficar procurando atrás, forçando a barra. Vamos pegar o pandeiro. Eu fui numa igreja, veio o cara, pega os pandeiros aí agora. Agora vai ser terminou o culto, agora vai ser o reteté. Quem quiser ir embora pode ir, porque agora vai ser o reteté. Aí começou a bater os pandeiros, aí o pessoal começava, daqui a pouco, eu digo, misericórdia, que angu de caroço é esse, Jesus? Eu digo, estou fora disso aí. Entendeu? Então cuidado, não se iluda, não se impressione, né? Vá no que é verdadeiro. Vamos andar na verdade e no evangelho verdadeiro, na pureza do evangelho. Amém? Vamos ficar de pé. Pedir que Deus venha fazer isso nos nossos corações, né? Que nós possamos fazer parte, entender os projetos de Deus na nossa vida. Mesmo sem entender, vamos fazer o que Deus está mandando a gente fazer, né? Mesmo na hora da dificuldade, vamos continuar servindo ao Senhor. Vamos continuar, não vamos parar. Não vamos parar. Vamos seguir adiante. Vamos ter um coração generoso. Vamos ser murrinha, mão fechada, né? Tem gente que você bota R$1.000 na mão dele, ele atravessa o rio e o dinheiro não se molha, né? Então assim, Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente tenha um espírito generoso. Também vai sair dando tudo que tem para os outros, né? Porque assim, tem gente que às vezes se aproveita. Também procure ter um coração sincero, seja sincero. Você não precisa falsificar nada, você não precisa querer ser o que você não é, fingir ser outra pessoa, você não precisa viver uma vida dupla. Seja você mesmo. Confie na palavra, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo ministrado. Esses dias nós estamos já terminando Vida Abundante e assim, temos aprendido lições maravilhosas com Vida Abundante. Guarde isso no seu coração. Buscar resposta. Está no momento difícil? Não murmure. Tem um hino da harpa cristã que ele canta assim: no mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Então murmuração traz fraqueza, enfraquece. Fica murmurando não. Ô vida, azar, só acontece isso comigo. Não! Se está acontecendo só com você, glória a Deus. Porque você é especial.